Olá pessoal, eu sou Gisele Cordeiro, psicóloga, e me dá continuidade nos vídeos sobre reflexões e o tema de hoje é sobre diálogo afetivo. Eu não poderia deixar de começar esse vídeo com que nós costumamos dizer, que é uma oração da Gestalt de Friedrich Perls. Eu sou eu, você é você. Eu faço as minhas coisas, você faz as suas. Não vim ao mundo para viver de acordo com as suas expectativas, nem você está neste mundo para viver de acordo com as minhas. E se por acaso nos encontrarmos, será lindo. Se não, não há o que fazer. Bom, esse trecho já dá para a gente entender um pouquinho sobre todos os vídeos que nós falamos até aqui sobre o relacionamento, relacionar-se. Então ele finaliza ou faz a gente refletir novamente, questionar este modelo romântico que nos venderam e nos domesticaram a criar expectativas de que o outro está para me complementar. Não é? Porque toda vez que o outro me complementa, ele está nós baseamos às vezes as nossas relações pela necessidade e não pela partilha, pela capacidade de compartilhar. É claro que os contextos sociais e históricos nos influenciam nas nossas escolhas, mas como nós fomos feitos para ir nos adaptando a modelos, mas também rompendo e construindo outros modelos, há muito tempo esse modelo romântico, de complementariedade está sendo questionado. Lembra que eu até comentei com vocês sobre algumas indicações de livros, a respeito desse modelo romântico. O que é então o diálogo afetivo dentro da questão dos relacionamentos? Para que eu possa exercer, o primeiro princípio, para que eu possa exercer um diálogo afetivo com uma pessoa na qual eu tenho um relacionamento, é a capacidade de me expressar e expressar como eu me sinto. Para isso, eu preciso saber como eu me sinto. Eu preciso perceber as minhas emoções e sentimentos. Eu preciso perceber o que no contexto me influencia ou não. O que no contexto faz com que eu interprete alguns comportamentos, algumas situações, e isso geram emoções e sentimentos que às vezes se repetem na minha maneira de interpretar e olhar o mundo. Porque vamos lembrar que nós temos uma maneira única, como ser no mundo, uma maneira única de olhar este mundo e de construir as nossas interpretações. E muitas vezes as nossas interpretações podem ser equivocadas, as nossas interpretações em relação a nós mesmos, a nossas histórias e principalmente ao outro. E aí, nesta relação, como é uma relação subjetiva, nós confundimos nessas interpretações, dando ao outro deduções e conclusões que muitas vezes não correspondem às emoções e sentimentos do outro. Nós temos muita dificuldade de identificar como nós nos sentimos, mas parece que temos uma facilidade imensa de deduzir o que o outro sente. Você já se pegou falando assim, não, mas eu sei porque ele fez aquilo porque ele estava sentindo raiva. Ou ela fez aquilo porque ela estava enciumada, não é? Ou ela fez aquilo porque ela estava sentindo inveja. Isso, dentro de qualquer teoria que considere inconsciente, vai dizer que nós estamos projetando as nossas interpretações do mundo. Então, o autoconhecimento, ele entra nessa questão do diálogo afetivo, por quê? Para que eu me aproprie daquilo que eu quero falar, de como eu me sinto, eu preciso identificar as minhas emoções e sentimentos. Essas emoções e sentimentos estão contaminadas pela minha história? Esses olhares estão contaminados pela maneira como me ensinaram a ver a minha história? Ou a julgar o comportamento do outro? Então esse é o primeiro questionamento que a gente precisa fazer. Quanto mais eu tiver um autoconhecimento para que eu me aproprie daquilo que eu sinto, eu me perceba e eu me conheça, mais eu vou ter repertório e recursos para dizer ao outro como eu me sinto. É por isso que muitas vezes nós somos reativos, nós reagimos ao comportamento do outro, porque nós não estamos seguros de como nós nos sentimos. E aí muitas vezes nós acreditamos que é o outro que nos faz sentir assim.
Claro que em muitas situações sim, o outro pode dizer coisas ou fazer coisas no qual eu me sinto agredida, no qual eu me sinto desconsiderada, abandonada, desrespeitada, e isso precisa ser sinalizado de alguma maneira. Mas se eu entro na acusação, eu gero um campo de conflito e não de entendimento. Então, eu preciso abrir um campo de entendimento e compreensão para que eu tenha espaço de falar como eu me sinto, tá? Para identificar isso. Ah, Gisele, mas como eu faço nas relações que eu também sou acusada? Bom, onde entra o autoconhecimento aí, pessoal? Se eu sou acusada e eu tenho autoconhecimento dos meus sentimentos e emoções, eu vou entrar na reação da acusação? Não. Por quê? Porque eu tenho apropriação daquilo que eu sou. Daquilo, eu tenho consciência. Então eu vou dizer como eu me sinto e dizer para o outro qual foi a minha intenção e sentimento dentro daquele meu comportamento. Então a grande falha da comunicação é que o tempo todo nós criamos expectativas, nós alimentamos essas expectativas e se o outro não reage ou não se comporta da maneira como eu esperei, eu já tenho todo um repertório preparado para desqualificá-lo, para julgá-lo. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é que, se eu não tenho autoconhecimento, tudo aquilo que o outro também fizer de me julgar ou de colocar, de projetar sobre mim, eu vou abraçar. E aí eu vou ficar, crio dramas, naquele drama de que ele falou isso de mim, de que ele pensa isso de mim. O que as pessoas pensam, o que elas deduzem, elas concluem, nós só vamos conseguir demonstrar para o outro algo diferente se eu for assertiva na minha comunicação e no meu diálogo. É fácil? Claro que não, porque nós temos pouco autoconhecimento. Outro dia eu vi alguma profissional dizendo, a gente não pode ser nem só aparência e nem só essência, porque quanto mais aparência, mais eu me moldo para agradar o outro e aí eu distancio daquilo que eu sou. Quanto mais essência, que são aquelas pessoas que falam assim, eu sou desse jeito, quem quiser me aceitar, eu sou assim, eu falo tudo que eu penso e sinto. Não, se você faz julgamentos, você não está dizendo como você se sente. Você só está colocando que você tem preconceito sobre as pessoas e comportamentos das pessoas. Autonomia e espontaneidade são coisas diferentes. Quando eu tenho autonomia e espontaneidade, eu aprendo a ter respeito pelas diferenças e principalmente respeito pelo espaço do outro. Então isso não é ter autonomia. Isso às vezes, muitas vezes é falta de bom senso para poder projetar ainda mais tudo aquilo que você sente e pensa sobre o outro. Então, há muitas confusões teóricas e também de autopercepção daquilo que eu sinto, daquilo que, como eu me percebo. Porque o tempo todo eu tô querendo adivinhar o que o outro sente, que o outro pensa. E aí eu não dou esse espaço para que haja um encontro dentro deste diálogo. Muitas vezes nós não achamos as palavras corretas, nós mesmos não conseguimos interpretar e dizer de maneira assertiva para o outro aquilo que eu gostaria. Se eu estou movida por emoções, lembrem que as emoções são primárias e os sentimentos é aquilo que vai estabilizando, é o que vai ficando das emoções e o que eu vou alimentando. Então, se eu vou guardando mágoa, se eu vou guardando tristeza, se eu vou guardando rancor, na hora que eu for dizer para o outro como eu me sinto, ele vai vir, esse diálogo vai vir carregado com todas essas emoções. É por isso que muitas vezes eu começo a fazer as acusações. Por exemplo, a raiva é algo muito comum que a gente encontra na questão da terapia de casal, quando eles começam a falar, a gente percebe às vezes que vem aí uma gama grande de raiva. Por quê? Porque como ele não conseguiu expressar e não conseguiu ser compreendido e nem compreender o outro, nós temos a tendência de acumular, e isso é ruim. Porque para que eu possa conviver com outro, que eu escolha conviver com outro, é natural que eu tenha espaço de me mostrar como eu sou. E me mostrar como eu sou não significa desrespeitar o outro. Toda relação onde há desrespeito, nós caminhamos para uma relação que aquilo hoje está tão comumente falado de o que são relacionamentos tóxicos. É quando eu não consigo colocar limite nas minhas relações e dizer para as pessoas como eu aceito ou não ser tratado.
Bom, mas aí é um outro tema que nós vamos também abordar, tá? A questão de colocar limite, seja para quem seja, para o teu filho, para o teu marido, para tua mãe, para o teu irmão, para tua sogra, até onde eles podem ir ou não, somos nós que colocamos. Mas se eu também não conheço as minhas limitações e os meus limites, muitas vezes eles são ultrapassados, e aí quando doem, quando pisam no meu terreno sem a minha autorização, é que eu percebo. E de novo, gera raiva, né? Porque nós permitimos muitas vezes. Então isso também é algo que o autoconhecimento nos capacita muito nessa autopercepção de quais são as minhas limitações. Eu sempre digo que para casal, principalmente, o grande desafio é você proteger esse relacionamento de interferências externas. Porque quando eu decido formar um casal, seja em qual modelo for, com quem eu vou estabelecer o contrato é com essa nova pessoa. Seja em qual modelo for, como eu falei, pode ser modelo monogâmico, relacionamento aberto, nós estamos sempre estabelecendo contratos, tá? Mas eu escolhi aquela pessoa para me relacionar e eu estabeleço certos tipos de contrato. E o que acontece? Muitas vezes nós deixamos com que os familiares ou muitas pessoas interfiram nessa nossa maneira de nos relacionarmos, não é? Criamos ou deixamos construir confusões porque não delimitamos o espaço do casal. Até aqui, nós aceitamos, é bem-vindo. Daqui pra cá não, daqui pra cá é nós. Somos nós decidimos. Então é muito comum nós encontrarmos pessoas que se casam, mas não saem do papel de filhas e de filhos. Porque além de não conseguirem sair desse papel, porque não tem referência, é quando eles se permitem deixar que os demais interfiram nessas relações, tá? Olha só, falei aqui já vários pontos pra gente refletir. Bom, Gisele, então o que é um diálogo afetivo? É quando eu, tendo autoconhecimento de como eu me sinto nessa relação, consigo dizer. Então, vamos supor, você tava aí, as queixas que às vezes a gente ouve de algumas mulheres e homens, né? Vou pegar um exemplo. Olha, eu trabalho o dia inteiro, o meu filho fica na escolinha ou fica na creche, e aí eu chego e tenho uma demanda de coisas da casa para fazer, e é como se a responsabilidade fosse só minha, mas eu também trabalho fora, né? Então eu tenho que chegar, preparar a janta, preparar o almoço do dia seguinte, colocar roupa para lavar. Então é a rotina. O que mais cansa dentro do relacionamento do casal, às vezes, é não saber fazer a distribuição dessa rotina. E cada casal estabeleceu uma maneira de se relacionar. Quando você casou, é importante, ou quando você foi morar junto, né? Você refletir qual é o tipo de contrato que você estabeleceu. Porque às vezes você foi fazendo e esperando algo, mas isso não entrou em acordo. Então a falta de comunicação já acontece desde o início. Por exemplo, eu fui criada com 3 homens que sabiam fazer tudo dentro de casa. Tudo. Minha mãe ensinou iguais. Eu, a única mulher, e 3 homens a fazer tudo. Lavar, passar, cozinhar. Então eu fui criada em um modelo onde essa diferenciação de serviços domésticos não era algo que se fazia. Embora eu enxergue o peso que isso ainda existe no feminino. Então eu criei como modelo de relacionamento masculino uma referência de que a casa é uma comunidade onde todos têm a sua responsabilidade e a sua colaboração. Existem coisas que às vezes eu tenho mais facilidade para fazer ou para realizar, então eu vou precisar negociar com os demais moradores da casa, é como você morar numa república, né? Em que nós vamos dividir para cuidar dessa casa. E aquilo, às vezes, que eu tenho mais facilidade, pode ser que eu assuma. Claro que às vezes não dá para ter equilíbrio porque um ou outro está mais sobrecarregado, mas isso não importa. O que importa é que primeiro você perceba o modelo de relação que você estabeleceu. Você acordou com algo. Você está de acordo com a maneira como esse relacionamento se apresenta hoje. E se você quer romper este acordo porque ele não está bem para você, ou você acha que ele não está justo, não está conseguindo lidar, você precisa expressar como você se sente. Então você precisa chamar a outra pessoa para sentar e dizer como eu me sinto. Olha, nessa situação em que muitas vezes eu vejo que eu chego tal horário do trabalho e todas as demandas da casa ficam para mim, eu me sinto sobrecarregada, eu me sinto cansada.
Eu sinto que eu não tenho tempo para poder desfrutar com você, de assistir um filme, de ficar junto, de carinho e até da nossa vida sexual. Então isso me afasta da nossa sexualidade. Eu não acho que eu seja responsável sozinha por essas demandas da casa. Então eu gostaria de negociar com você como nós podemos fazer isso. Ah, Gisele, mas se o outro não aceita? Bom, você vai tentar vários diálogos, porque às vezes o outro entendeu que o seu acordo era assumir essa responsabilidade. E muitas pessoas têm a dificuldade que às vezes elas vão abraçando, aí na hora que elas estão sufocadas, que elas não querem mais abraçar, elas decidem soltar. Só que ela colocou o outro também numa posição de conforto. E agora para você quebrar um conforto, vai custar. Mas eu costumo dizer o seguinte, né? O cara ou a mulher deve ter 10 calcinhas, 10 cueca, 15, 20, 30. A hora que acabar a calcinha, a cueca, alguém vai ter que lavar. E se você se recusa a lavar, o dono vai ter que lavar, né? Então, depois do diálogo afetivo, de você expressar e de tentar refazer um acordo, é preciso que a gente estabeleça o limite com comportamentos e atitudes. Não tem essa da gente ficar enrolando e ficar reclamando e desgastando uma relação, né? Brigando, acusando, porque você não pensa em mim, porque você não enxerga e você não reconhece quantas horas eu trabalho, que o dinheiro é tudo nosso. Então a gente começa a trazer tanta coisa dentro do relacionamento porque nós temos dificuldade de colocar os limites na atitude, na ação. Então nós ficamos repetitivas, né? É chata a situação, o casal ele se distancia. Então às vezes eu tenho que tomar algumas atitudes para que o outro perceba que eu cheguei nos meus limites. Olha, a roupa não deu para mim lavar, porque eu fiquei sobrecarregada com as outras coisas. Então, alguma responsabilidade da casa você vai assumir. Então você está sinalizando para o outro que aquele contrato, daquela maneira, você já não quer mais. Me entendem? Parece fácil? Bom, mas se é difícil, aí você vai olhar para as suas limitações. Eu sinto culpa? Eu sinto como se a responsabilidade é minha? Eu, então, realmente assinei esse contrato assumindo essa responsabilidade? Então, algo aconteceu dentro dessa relação em que você se colocou desta maneira. Para você, só que nós somos seres em metamorfose, seres mutáveis, as circunstâncias mudam, as condições mudam. Está aí a pandemia para provar isso pra gente, né? Então, como eu vou fazer? Eu vou primeiro conversar e dialogar com o outro para buscar esta mudança de padrões de comportamento, que muitas vezes tanto eu quanto o outro estamos assim numa zona de rotina, né, em que eu já acostumei a fazer as coisas dessa maneira. E é difícil às vezes entender porque o outro quer mudar. Mas nós precisamos manter dentro das relações as nossas individualidades. E nesse manter a individualidade, é importante que eu diga para o outro que eu tenho as minhas limitações e que eu vou até aqui. Que nós somos um casal, mas para que uma dinâmica seja estabelecida dentro daquele casal, muitas vezes a dinâmica, a maneira como ela foi estabelecida, não está fazendo alguém sofrer. E se está fazendo alguém sofrer, esse acordo, essa dinâmica, ela precisa ser refeita. Então eu vou sentar para dizer como eu me sinto. Então toda vez sim que acontecer algo, eu vou sentar e vou dizer como eu me sinto. E aí eu abro espaço para o diálogo para ouvir o outro também, como ele se sente em relação a isso, né? Porque eu não quero, existe uma coisa chamada carga mental, é outra coisa que nós precisamos repensar. Isso está muito característico a questão do feminino, tá? Da mulher, mas não quer dizer que também não se passe com os homens. O que é a carga mental? Para as pessoas que têm perfis de características de pensar muito rápido, de resolver várias coisas ao mesmo tempo, um perfil muito dinâmico, é uma pessoa que às vezes tende a abraçar muitas atividades, tanto no trabalho quanto na família, nos estudos. Então é uma pessoa que começa a abraçar e não percebe as suas próprias limitações, tá? Então, às vezes ela só vai perceber quando chega ou no limite do adoecimento físico, do cansaço, do desgaste ou do distanciamento do casal. E aí, eu vou ter que refazer, quando eu me percebo, porque eu me percebo através da relação com o outro, eu me percebendo, quero me recolocar de uma maneira diferente.
É quando eu tenho autoconhecimento de que eu estou ultrapassando meus limites, de que eu estou muito cansada, eu não quero mais que a relação seja desta maneira, e eu quero me colocar de maneira diferente nessa relação. E aí eu preciso ter a coragem. O que é coragem? Agir com o coração, de abrir e dizer como eu me sinto nessa dinâmica. Nesta dinâmica, pode ser que lá, quando a gente se conheceu e começou a morar junto, para mim estava confortável, eu estava conseguindo fazer, eu estava lidando com as nossas expectativas. Só que eu descobri que não é assim. Que desta maneira eu não estou feliz, eu não estou satisfeita ou satisfeito, não é? Está me machucando, está me pesando muito, está me deixando muito cansado. E aí eu tenho a possibilidade de combinar com o outro uma outra dinâmica. Por quê? Se dentro de uma relação os dois estão juntos para que os dois se satisfaçam de alguma maneira, isso não quer dizer satisfazer 100%. Porque nunca nós vamos ser seres completos. Lembram? Nós somos seres em construção. O vir a ser no mundo sempre vai existir a falta. Mas nós somos seres em transformação. Nessa transformação, pode ser que dentro das relações eu queira me colocar de maneira diferente. Mas você sabe se colocar de maneira diferente? Você sabe manter esse diálogo afetivo? O primeiro passo é a negociação ou renegociação através do diálogo afetivo. O segundo passo é transformar esse diálogo, esse modelo que eu escolhi para mim, em atitudes. E por que muitas vezes nós não conseguimos? Porque toda mudança vai trazer perdas. Toda escolha vai trazer perdas. E muitas vezes, como pessoas imaturas, adultos imaturos, nós não queremos perder nada. Olha, disse uma coisa muito pra gente refletir. Toda escolha vai ter uma perda. Toda escolha, eu vou estar deixando algo para conseguir algo que eu quero. Né? Não tem como a gente satisfazer tudo. Não tem como ter tudo. Nem o bebê tem. Dentro do desenvolvimento dele, ele tem dor de dente, ele tem cólica, ele se machuca, né? Ele tem os seus desconfortos, ele vai aprender a conviver com o amiguinho. Então, o mundo já vem mostrando pra gente que nós vamos ter coisas que fogem ao nosso controle. E que eu tenho que saber me adaptar e a lidar com isso. Mas, dentro daquilo que eu tenho controle, lembra que nós falamos no último vídeo? É só da maneira como eu me estabeleço no mundo. Então, eu ter conhecimento dessa maneira como eu me estabeleço no mundo, o tipo de relacionamento que eu quero, o tipo de contrato, o tipo de dinâmica que eu gostaria de estabelecer nessa relação, reservando um espaço para os dois, para que eles possam apreciar a companhia um do outro, porque senão não teria necessidade de nós convivermos, não é? Se for só pra gente pagar conta, dividir tarefas de casa, ou ter filhos, que é um projeto junto, em comum, nós nos exercemos papéis de pais, pai e mãe. Mas e o casal? E a relação? Onde está? É nessa relação que também vai se refazendo acordos. Nas relações dos outros papéis também, de pai e mãe, nós vamos estabelecendo acordo e é preciso que a gente respeite esses papéis. A gente também pode falar isso num outro vídeo. Bom, mais exemplos de diálogo afetivo? Aconteceu de que a pessoa marcou algo com você e ela não apareceu. Ao invés de você já ligar, xingando, falando um monte de coisa, você começa a dizer, olha, eu me senti desconsiderada, é como se aquele compromisso que você assumiu comigo não fosse importante, então eu me comprometi em dar conta do meu dia, estar presente para você naquele momento, naquele horário, e me pareceu que você não teve o mesmo comprometimento. Isso me fez me sentir não tão necessária, não seria a palavra, fez com que eu não me sentisse tão importante, essa palavra que eu estava buscando. E isso me fez muito mal, e eu não quero que isso se repita. E aí você mostra o seu comprometimento. Porque outra coisa que nós precisamos pensar é, se eu quero desenvolver uma relação, seja ela de trabalho, enquanto pai e mãe, enquanto casais, eu
estou assumindo uma responsabilidade afetiva que nada mais é de que comprometer-se com alguém ou com algo. E esse comprometer-se com alguém não tem a ver com aliança, não tem a ver com casamento. Tem a ver em comprometer-se de que dentro dessa jornada desafiadora que é relacionar-se com uma proximidade maior, eu escolhi conviver com o outro, apesar das minhas limitações e com as minhas qualidades, e construir projetos com o outro. Mas os projetos vão além das necessidades, que é o trabalho e a casa. Por que você está com o outro? O que te fez? O que te encantou naquele outro para que você quisesse compartilhar a sua vida, as suas coisas? E aí que você vai percebendo que às vezes o comportamento do outro, você já não sente conexão, não se sente mais próximo, você precisa sinalizar de alguma maneira, dizendo, olha, peraí, eu quero manter aquilo que nós temos, que é o nosso espaço afetivo, o nosso companheirismo, a nossa amizade. Só que aí vem vários comportamentos que nós precisamos questioná-los. Se eu julgo ou sou julgada, como que eu vou querer me manter próximo? Se eu acuso e sou acusada, como eu vou querer me manter próximo? Se eu coloco nas costas do outro, ou o outro coloca nas minhas costas, a responsabilidade da felicidade dele, 100%, que seja 50% da responsabilidade que convém a ele buscar, como é que eu vou querer me aproximar? Porque aí eu tô carregando pesos que não são meus. Em relação a julgamentos e críticas, eu também preciso colocar como eu me sinta. Olha, pode ser que eu tenha agido assim porque eu me sinto desta maneira. Então eu olho para o meu comportamento e reconheço. Mas dentro das relações, uma das coisas que eu vejo que é muito comum é que nós nos matamos para ter razão. Para provar que o outro está errado. E aí onde que vai entrar um diálogo afetivo se eu quero o tempo todo provar para o outro que ele está errado? Ou se eu quero manipular o outro para provar que ele tá errado, para continuar mantendo ele num papel, como eu disse nos outros vídeos, não de protagonista, mas de coadjuvante, para que eu me mantenha no meu protagonismo da minha vida, né? Aí eu costumo dizer assim, bom, então tem um livro que eu gosto muito que se chama O Livro da Bruxa, mas na verdade não tem nada a ver, não é místico, é um livro que fala sobre a capacidade que a gente tem de olhar as pequenas coisas com o olhar da beleza, né? E lá tem uma parte muito interessante que diz que casar-se é você matar a galinha dos ovos de ouro. E em muitas circunstâncias eu tenho que concordar que realmente é matar a galinha dos ovos de ouro. Porque nós poderíamos continuar usufruindo daquilo que o outro tem de melhor, né? Das suas qualidades, do seu companheirismo, da sua amizade, porque por algo começou esta relação. E aí eu começo a matar a galinha dos ovos de ouro, que é projetar no outro acusações, julgamentos e o querer ter razão. Ou às vezes o próprio individualismo, de que eu acho que a minha forma de me relacionar é a correta, é a única, é a certa, e eu não vou me moldar para essa relação. Do jeito que eu era, eu vou continuar agindo. Mas peraí, se tem um banheiro na tua casa, e antes você tinha ele só para você, e continua tendo um banheiro e você dividir com outras pessoas, isso não vai provocar mudança no seu comportamento? Se não vai provocar mudança, então você talvez não estivesse disposto a colocar mais gente na sua casa e colocou por alguma conveniência. E aí a gente precisa refletir e repensar. Tudo bem, não quero a minha casa de volta só pra mim. Não tem problema. Nós temos a possibilidade de escolher qualquer coisa, mas sempre lembrando que toda escolha vai ter uma perda. E eu preciso estar focado naquilo que eu estou promovendo na minha vida. Por que eu me casei? Por que eu decidi morar com outro? Por que eu decidi ter um filho? Né? Como projeto. Ah, aconteceu. Bom, mas se aconteceu, é porque os dois estavam se relacionando. Mas o que a gente vai fazer? Porque não deixa de ser um projeto, porque não foi planejado. Ou porque os pais não estão juntos. Nós, enquanto adultos e com responsabilidade afetiva, temos sim que colocar aquele indivíduo dependente emocionalmente e fisicamente e financeiramente que está sob nossa responsabilidade. Nós somos obrigados a nos responsabilizar por aquele ser, tanto o pai quanto a mãe, de maneira igual. Então muitas vezes eu vou precisar deixar as minhas diferenças
e as nossas diferenças e criar um diálogo afetivo para ser pai e mãe, porque até para isso nós precisamos desenvolver um diálogo afetivo, porque senão o que eu vou estar ensinando aos meus filhos é só a criar um modelo afetivo de brigas, desentendimentos e desqualificação daquelas pessoas que ela, no caso, ama. Isso é extremamente traumatizante e doloroso para a criança, tá? Que é outro tema que a gente pode trabalhar. Gente, relacionamento, ó, eu tô tirando aqui da manga vários temas pra gente refletir. Então, o diálogo afetivo, a princípio, parece fácil, mas é só você perceber aqui que às vezes você tá falando com uma amiga e aí você sente algo e não pergunta. Você sai com aquilo da festa, do encontro, e não pergunta, mas peraí, o que você quis dizer com isso? Explique pra mim entender. Porque às vezes ela faz um comentário, fala alguma coisa, eu levo pro lado pessoal e já deduzo e saio com uma emoção, um sentimento ruim. E aí eu não consigo dizer pro outro assim, peraí, você pode me explicar o que você quis dizer quando você disse isso? Aí a pessoa vai dizer. Ela vai assim, não, porque às vezes, aí você diz, olha, porque da maneira como você fala, eu me senti desqualificada. Da maneira como você falou, eu me senti criticada. E não é legal, não gostei muito. Para isso precisa de autonomia. O que é autonomia? Autoconhecimento. É eu saber que eu, para manter aquela relação, vou colocar alguns limites dentro dessa relação. E o segundo passo também, muitas vezes, é entender que a visão do outro é limitada. E que pra que eu vou ficar batendo de frente com o outro se eu tenho autonomia e autoconhecimento suficiente para saber que aquilo que ele está projetando em mim não é meu. Que os olhos que ele me vê está contaminado com lentes, com óculos que não me pertencem. E aí eu só posso dar uma dica para ele, dizer assim, olha, tira esses óculos contaminados e veja a minha afetividade, a maneira como eu te trato, a maneira como eu me interesso por você, que eu pergunto sobre você, que eu quero estar junto com você. Olha isso, ao invés de colocar um pré-conceito para lidar comigo. Então nós precisamos aprender a ser assertivo naquilo que nós falamos, a nos mostrarmos, a mostrar as nossas reais intenções. Ah, Gisele, mas eu falo as minhas intenções e o outro não acredita. Mas é importante que você saiba falar e que seja congruente. Lembra os primeiros vídeos nós falamos sobre congruência entre o que eu falo e eu demonstro. Então se você fala que você cuida, traga comportamentos de que você cuida. Se você fala que você está se comprometendo, traga comportamentos que comprovem que você está comprometida. E às vezes não é o que o outro espera, não é? Às vezes o que talvez uma mulher que esteja cobrando a participação, aí o cara vai lá super bravo, né? O cara, ou mesmo porque hoje, né, não tem muito isso, ou mesmo as pessoas que estão envolvidas vão muito ressentidas ou com raiva fazer algo porque se sente obrigado. E na verdade o que a pessoa que pediu estava querendo é dividir e compartilhar aquele momento junto. Aquele momento que você vai pra cozinha e cozinha junto e abre alguma coisa pros dois beber e fica conversando e batendo papo, como foi o seu dia, né? Porque a construção da relação está nos detalhes, estão nos detalhes. São pequenas coisas, é manter o interesse, é manter o cuidado. Por isso que nós matamos a galinha dos ovos de ouro. Porque nós muitas vezes nos descuidamos pela rotina, pela sobrecarga, pelo cansaço e por não estabelecer uma boa dinâmica, nós nos desgastamos e deixamos morrer aquela afetividade que iniciou nessa relação. É como se eu deixasse de ver tudo aquilo que me motivou a estar com essa pessoa para responsabilizá-lo da catástrofe que isso se transformou. Mas vamos lembrar que dentro de uma relação, 50% é meu, 50% é teu. Eu preciso assumir essa responsabilidade do meu 50% e dizer como eu me sinto nesta relação. E tomar decisões. As decisões vão trazer perdas? Vão, mas você é um ser único, é um indivíduo e você tem o direito de fazer escolhas e assumir a responsabilidade das suas escolhas. E para você escolher não estar junto com outro, você não precisa desqualificá-lo. Porque se é uma das coisas mais tristes que eu vejo dentro dos relacionamentos, é eu precisar detonar o outro, desqualificá-lo ao máximo, sem lembrar de que já houve afeto nesta relação. E de que 50% é meu, 50%
é do outro. Mas ele foi isso, foi aquilo, ele foi. A escolha foi dele. O que importa é quem você foi. O que importa é o que você fez. É o quanto você se doou para a construção. É o quanto você se comprometeu. Então, de novo, é o teu vir a ser no mundo que você estabelece, não para cobrar do outro que ele seja igual, mas você se estabelece por força de caráter. De que eu decidi vir a ser no mundo desta maneira. E se o outro não conseguiu lidar com isso, valorizar, manter isto junto comigo, é uma limitação. Mas o afeto que nos uniu um dia não precisa ser destruído através de desqualificações e agressividade. Porque toda desqualificação e agressividade demonstra imaturidade. Não quer dizer que se nós tivermos perdas, como por exemplo chegar a um consenso de separação ou não chegar a um consenso de separação, ou se nós tivermos dores, né, nos casos quando há traições, porque na verdade a traição nada mais é do que você trair a dinâmica que nós combinamos. Então se eu combinei com você que esse relacionamento é monogâmico, e você entra um terceiro, você está quebrando esse contrato, você está rompendo. Então você está traindo o nosso contrato, a nossa dinâmica. Então toda vez que eu também, quando eu estabeleço uma dinâmica, eu estou traindo aquela dinâmica quando eu não me comprometo da maneira como nós combinamos. Por isso a comunicação e o diálogo afetivo é importantíssimo. Na verdade, o diálogo afetivo faz parte de uma boa comunicação. E para isso, eu preciso estar inteiro para que eu possa me mostrar ao outro e não na reativa ou na armadura querendo atacar, porque eu não quero construir aqui um campo de guerra. Ah, mas se o outro quer, ele vai guerrear sozinho. Ele vai guerrear sozinho. E outra coisa, você escolheu aquele outro. O pessoal vai querer me matar ao ouvir isso, mas a escolha foi tua. Você pode escolher manter ou não manter. Às vezes eu preciso admitir que eu escolhi errado. E aí? É uma perda. Toda escolha traz perdas. Mas o escolher errado no sentido do meu modelo, do que eu quero para minha vida, não que o outro, não desqualificando ou agredindo. Existem muitos casos que nós temos, tem coisas que eu penso assim, olha, ultrapassou o desrespeito, existe uma coisa chamada lei. Eu vou buscar aquilo. Então nós estamos falando de relacionamento tóxico, nós estamos falando de agressividade, de agressão. Existe uma lei em que o meu físico deve ser respeitado e o meu emocional deve ser respeitado. Se o outro, eu permito que o outro vá agredindo isso e eu não quero mais, eu não consigo romper isso sozinho, existe uma lei. Eu vou buscar o meu advogado e eu não vou querer mais manter contato com o outro e vou estabelecer o limite através da legislação que protege, que deve proteger o meu físico e o meu emocional. Vão ter perdas? Vão. Mas às vezes eu preciso tomar atitudes para que o outro cresça. E para estabelecer que desta maneira ele não vai mais conduzir esta relação. Porque eu não aceito mais nem agressividade emocional, nem agressividade física. Esse é um outro tema que a gente vai falar sobre relacionamentos tóxicos. Tá bom? A princípio, o que eu tô querendo mostrar para vocês é que dentro da responsabilidade afetiva, da disponibilidade afetiva, eu preciso aprender a manter este diálogo afetivo. E muitas vezes esse diálogo ele vai ter que ser franco, transparente. E eu vou ter que admitir de que eu pensava e sentia de uma maneira e que com o passar do tempo e com a convivência do outro, eu já não penso e sinto daquela maneira. Até para muitas vezes dizer, olha, isso está diminuindo o meu desejo por você, o meu desejo de ficar com você, o meu desejo sexual, a vontade de estar junto, porque... e você vai mostrando. Vão gerar, às vezes, desentendimentos e discussões? Sim. Mas se eu também já não chego atacando, agredindo e acusando, a chance de criar menos conflito e mais comunicação e diálogo afetivo é muito maior. Porque é a maneira como eu escolhi me relacionar no mundo e com as pessoas. Muitas vezes eu já tive que olhar para a pessoa, deixar ela terminar de falar e dizer, nós não estamos prontos para falarmos sobre isso agora, porque nós estamos alterados, virar as costas e sair. E olha que eu me considero uma pessoa com um perfil de geniosa, né? Mas eu tive que aprender. Porque eu não quero me desgastar.
E uma das coisas que dificultava muito é não ter este autoconhecimento para me apropriar daquilo que eu sei que eu tenho, como limitações e qualidades. Então, quando o outro me acusa de algo, eu só vou assumir responsabilidade se realmente eu verificar que tem sentido, né? Que eu tenho que admitir, é quando eu tenho que admitir, e que isso muitas vezes o orgulho não deixa pro outro, de que olha, realmente eu pisei na bola, eu fiz isso, eu falei isso, me desculpa, qual que é o problema? Gente, por que tanta dificuldade de pedir desculpa? Por que tanta dificuldade de estabelecer eu não preciso ter razão, porque nós não somos, a razão quer nos aproximar do perfeccionismo e também da resistência de mudança, e ao ser um indivíduo que veio para o mundo para aprender e evoluir, e se eu estou em constante transformação, muitas vezes eu vou ter que admitir que neste quesito eu falhei. Mas a minha falha não resume aquilo que eu sou. Não resume. A não ser que você olhe desta maneira. Ou deixe e permita que o outro só olhe essa parte que te falta. Então é nas atitudes que eu vou demonstrando, né? No diálogo que a gente vai se construindo. E muitas vezes os medos das perdas estão pairando essa relação e faz com que essas pessoas tenham dificuldade de estabelecer este relacionamento de maneira afetiva. Então nós precisamos falar dos nossos medos, das nossas tristezas, das nossas insatisfações, dos nossos limites que eu não aguento mais, eu não dou conta, não tô conseguindo, e vamos ver aqui como a gente vai fazer pra gente voltar a ter o equilíbrio, porque todos nós vamos sofrer mudanças, momentos de crise e de questionamento, mas eu posso escolher ter um parceiro do meu lado, ou ser uma parceira, ou eu posso escolher o cada um por si, e aí, por que nós estamos juntos? Com isso, eu gostaria de finalizar que realmente relacionar-se é algo que é desafiador, é algo que é uma construção e que é necessário que a gente aprenda a se superar. Mas há pessoas que não querem se superar, elas estão bem como elas estão e não há nada de mal nisso. A escolha é se eu desejo me superar ou continuar da maneira como eu estou. Então, de novo, a escolha sempre vai estar nas minhas mãos. Um grande abraço, olha, hoje a gente conversou bastante, espero que de alguma maneira eu possa estar colaborando. Deixem as suas dúvidas para que eu traga como reflexões, questionamentos, e que nós vamos fazendo essa construção de maneiras mais saudáveis de relacionamento afetivo. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.